Muito bem, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao seminário de apresentação de resultados do Índice de Dinâmica Econômica Local, o INDEL, que é promovido pelo Núcleo de Pesquisa Econômica do Estado do Rio de Janeiro, o NUPEG, instalado aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Então, em nome da organização do evento, coordenado pelo professor Alcimar das Chagas Ribeiro, gostaria de saudar e agradecer profundamente a presença de autoridades municipais, estaduais, que aqui estão, de representantes de instituições parceiras, dos colegas docentes, pesquisadores, técnicos, estudantes e demais convidados. É uma honra para nós realizar este encontro, que tem como objetivo apresentar os resultados mais recentes do INDEL, com dados atualizados dos anos de 2019 a 2023, para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E o INDEL ele é fruto de um esforço técnico-científico contínuo, conduzido pelo NUPERJ desde sua criação em 2019. O índice nasceu da constatação de que o estado do Rio de Janeiro, e especialmente suas regiões interioranas, carecia de instrumentos mais refinados para compreender as dinâmicas econômicas locais, que muitas vezes eram insuficientemente captadas por indicadores mais tradicionais, como o PIB e o IDH. O índice que hoje será apresentado aqui não busca competir com esses indicadores, mas sim complementá-los, oferecendo uma leitura mais contextualizada da economia local, tomando cada município em suas particularidades. A partir de variáveis como investimento público, movimentação bancária, emprego no comércio, arrecadação de ICMS, vulnerabilidade social, o INDEL ele busca diagnosticar as forças e fragilidades econômicas de cada território, apontando caminhos para o planejamento estratégico de políticas públicas e investimentos privados. Essa ferramenta ganha mais relevância em regiões como o Norte Fluminense, marcadas por fluxos econômicos exógenos, como os oriundos de atividades offshore e de exportação, que muitas vezes distorcem dados agregados da economia e dificultam o entendimento da realidade vivida pela população. Então, o seminário de hoje é também um marco da trajetória do NUPERJ, Núcleo de Pesquisa Econômica do Estado do Rio de Janeiro, que nesses quase 6 anos consolidou sua atuação com base em pesquisa aplicada, publicações regulares, formação de jovens pesquisadores e parcerias institucionais estratégicas. Nosso compromisso é com a geração de conhecimento científico, voltado ao desenvolvimento regional, com impacto concretos na formulação de políticas públicas e na promoção do bem-estar social. Eu convido, então, todos e todas, para acompanharem atentamente as apresentações que seguem. Que esse seja um espaço de escuta qualificada, diálogo interdisciplinar e fortalecimento das redes entre universidade, poder público e sociedade. Muito obrigado e um excelente seminário a todos. Agora, teremos na sequência a apresentação do professor. Tá ótimo. Bem, boa tarde mais uma vez a todos, a todas. Obrigado, Francis, parabéns pela condução. Bem, pessoal, enfim, o Francis colocou para vocês já o nosso objetivo é uma discussão para apresentação dos nossos resultados. Entretanto, eu gostaria, antes, de fazer algumas colocações sobre a metodologia, porque os resultados costumam trazer algumas preocupações, não é? Então, quando a gente conhece melhor a metodologia, eu acho que fica muito mais suave, né, o entendimento sobre esses resultados. Bem, inicialmente eu diria o seguinte, o nosso índice, né, ele tem em sua origem observações que estamos fazendo ao longo do tempo sobre o processo de construção e de operação do Porto do Açu. Estamos aqui bem próximo, né? E sabemos da importância do Porto do Açu, da grande capacidade de geração de riqueza, isso é evidente, não estamos discutindo nada contrário a isso. Entretanto, o que nos chama a atenção é de que a região de entorno parece que não se insere muito bem, não absorve muito bem as externalidades que são geradas nesse investimento. E não só nesse investimento, como petróleo mesmo. A gente precisa lembrar que estamos explorando petróleo aqui na região há meio século, praticamente, né?
E quando nós olhamos para o entorno, temos a mesma sensação, né? Não podemos considerar que essa região, esse território, ele se insere plenamente nesses grandes investimentos exógenos, geradores de riqueza. E me parece que também isso não acontece só aqui na região, nem só no Brasil. Isso é algo muito presente no mundo inteiro, né? Muito bem, então essa foi a origem do nosso índice. E, na verdade, essas preocupações geraram algumas pesquisas, né? Eu trago aí 2 artigos, 2 publicações, lá de 2017, foi a primeira intervenção, né, a primeira construção que nós fizemos, em que tentamos entender a capacidade de absorção das externalidades criadas por essa aglomeração do Porto do Açu em São João da Barra. E aí, inicialmente, pensamos, naturalmente, em avaliar algumas variáveis, né, internas, né, variáveis no campo do setor bancário, na atividade produtiva, na atividade governamental mesmo, né? Então, tentamos observar se existia alguma correlação, né? E a premissa desse trabalho está exatamente na seguinte questão: altos padrões de correlação entre variáveis estratégicas como receitas próprias, investimento público, emprego no comércio, né, com o grande afluxo de riqueza, indicaria naturalmente, né, um processo de crescimento econômico mais sólido. Infelizmente, não verificamos cientificamente isso, tá? Uma outra publicação, já aí mais ampliada, nós olhamos não só o projeto do Porto do Açu, mas os projetos, os projetos de Itaboraí, do petróleo em Macaé, de Itaguaí, e também vimos a mesma situação, né? Não conseguimos observar crescimento nas variáveis internas em função do afluxo de riqueza gerado por esses projetos exógenos. Então, com isso, avançamos para a metodologia do INDEL. Então, a metodologia, desculpe aqui ainda sobre a discussão anterior, né? Os aspectos metodológicos do INDEL, então, ele traz, né, como proposta do método, medir essa capacidade de absorção, quer dizer, relativa ao afluxo de capital, né? A partir da ponderação de indicadores com maior proximidade e maior compatibilidade com a realidade local. E aí eu trago já um exemplo muito claro. Por exemplo, uma variável como emprego total, emprego geral, é considerada como indicador de avanço econômico num determinado território, né? Nós ignoramos esse indicador, como ignoramos indicadores como PIB, como renda. Nós ignoramos porque não representa claramente, ou não guarda, vamos dizer assim, compatibilidade com o que acontece de fato no contexto do território, do sistema econômico, tá? Então, quer dizer, passamos a olhar, então, outras variáveis, como o emprego no comércio, porque o emprego no comércio tem essa relação mais próxima, né, com o sistema econômico, tá certo? Assim como o investimento público, né? Quer dizer, de toda a geração de riqueza, parte dessa riqueza chega aos cofres dos governos, né, a partir das transferências constitucionais, das receitas de ICMS, etc., né? Então, começamos a avaliar essas variáveis que pudessem guardar uma relação mais própria, né, mais próximas com o sistema econômico. E o propósito, na verdade, é contribuir para a formalização de políticas de fomento ao crescimento, mas um crescimento sustentado. Muitos indicadores são avaliados associando, naturalmente, a um processo de desenvolvimento econômico. Isso é muito complicado, porque o desenvolvimento econômico tem um conceito muito amplo, não é? Muito amplo. Envolve, na verdade, a função social, a função econômica, envolve o tempo mais longo, né? Então, o crescimento mais sustentado, aí sim é uma coisa anterior, né? Uma coisa anterior
que estaríamos olhando um crescimento melhor distribuído, não tão concentrado. Né? Bem, e o fundamento disso tudo está em Furtado, tão conhecido por todos nós, né? Que ele dizia exatamente isso. A base econômica é o pilar do desenvolvimento regional. Não podemos falar do desenvolvimento que combina uma função econômica e social sem antes olhar, avaliar melhor a questão econômica do território. E a nossa proposta é exatamente essa, né? E a motivação disso tudo está aí em Cohen Levinthal, que ele traz uma discussão muito reconhecida internacionalmente, né, que diz respeito exatamente a essa perspectiva sobre aprendizado, inovação. E o Barqueiro também é um outro autor de reconhecimento internacional que traz essa discussão sobre a questão do desenvolvimento endógeno, né, e a importância das instituições. Né? Aliás, essa discussão sobre instituições, ela está até no Prêmio Nobel atual, né? Um americano. Então, o índice NUPERJ, ele não propõe medir desenvolvimento econômico. Tá? O primeiro ponto é esse. Na verdade, estamos interessados em conhecer a capacidade desses sistemas econômicos exatamente de absorver, de fixar, né? Fixar essa riqueza que é gerada. Gerar riqueza não quer dizer muita coisa. Aliás, nós sabemos claramente que a cadeia produtiva do setor mais rico do estado do Rio de Janeiro, que é do petróleo, né, 80%, 70% está fora do Rio de Janeiro e do país. Isso é um grande problema. Bem, em relação aos aspectos metodológicos, né, a proposta, então, é medir a capacidade de absorção relativa do afluxo de capital no contexto do sistema econômico local, a partir, né, da ponderação desses indicadores que eu falei anteriormente para vocês, né, que guardam, na verdade, uma relação muito mais próxima, né, com o território. E o propósito é contribuir para a formulação de políticas públicas. Né? Então, reforçando a nossa discussão, eu acho que isso é muito importante, dinâmica econômica, que vocês podem encontrar diversos conceitos para dinâmica econômica. Nós estamos considerando aqui, conceituando como a capacidade do sistema econômico local de fixar internamente parcela relativa da riqueza gerada em função desse afluxo de capital. Né? E essas variáveis nós vamos mostrar já. Então, o fundamento econômico, o fundamento é a base econômica como pilar do desenvolvimento, a motivação é o Cohen Levinthal e o Barqueiro, né? Então, de novo, o índice de NUPERJ, ele não propõe medir desenvolvimento dos municípios. Né? E aí, nós apresentamos as variáveis que compõem essa metodologia. Né? As variáveis, elas são, né, correspondentes ao movimento bancário, aí nós temos os depósitos à vista, a prazo, né? Depósito de poupança mesmo, né? E créditos. Né? Nós temos o ingresso público, os ingressos públicos, aí nós temos receitas correntes, ICMS, gastos em investimento público, porque gasto privado, a gente não tem, infelizmente, esse indicador disponível, né? A nível de município. Emprego e renda no comércio, porque, conforme eu falei anteriormente, o emprego total, ele não, infelizmente, ele não diz muita coisa. Você vê que São João da Barra tinha 3 mil empregos em 2007, hoje tem 20 mil empregos. 3 para 20 mil. Se você analisar somente o índice isoladamente, você vai dizer que é um espetáculo da terra. E não é verdade isso, né? Se você pegar a renda do trabalho em São João da Barra e Macaé, você vai dizer que realmente são municípios que têm uma competência, uma capacidade extrema em termos de desenvolvimento. E não é isso, né? E, finalmente, esse último indicador, que é um indicador que nós lançamos mãos, na verdade, da parcela diferenciada da população voltada ao trabalho, que não depende de benefícios sociais. Tem uma parcela que depende de benefícios sociais, essa não é a parcela do nosso interesse, pegamos a parcela complementar, até porque na metodologia nós aferimos, né, essa dinâmica econômica numa escala de 0 a 1. Quanto maior, melhor. Então não poderíamos considerar essa parcela, né, de dependentes de benefícios sociais
como uma variável importante. Portanto, consideramos a diferencial, a parcela diferenciada. E aqui nós temos, então, a estrutura do nosso índice, né? Enfim, as variáveis, investimento público e as dimensões correspondentes, né? Quer dizer, percentual do investimento nas receitas correntes, no valor adicionado, na média do investimento dos últimos 20 anos e percentual da dotação orçamentária. É a comparação do que é efetivo e do que é orçado. O ICMS, como variável, tem dimensões, variação das receitas correntes, das transferências constitucionais, valor adicionado e dotação orçamentária. O emprego e renda no comércio, as dimensões, variação do emprego total e variação da renda total, né? Em movimentação bancária, crédito no ativo, que é a dimensão, e depósito no passivo, né? Vulnerabilidade, a parcela da população dependente e a parcela da população apta ao trabalho, né? E, na verdade, esses resultados têm um padrão comparativo ainda. Esse padrão comparativo, no caso do PIB, é uma parcela de 20%, correspondente exatamente ao PIB nacional. Teoricamente, o PIB nacional se divide, a grosso modo, em consumo mais investimento, o consumo em média 80% e investimento 20%. Então, essa é a base de comparação. No caso do ICMS, é a carga tributária do país. No caso do emprego e renda, é o percentual de emprego e renda no país. A movimentação bancária também no país, né? E vulnerabilidade também. Por que nós estamos comparando com o país? Porque, na verdade, a nossa pretensão é que esse índice possa ser calculado em qualquer município do país, tá certo? Então, eu posso comparar Campos com qualquer outro município, porque, na verdade, nós estamos trabalhando na identificação de um esforço, né? De verificar o esforço, a capacidade de absorver externalidades em função da riqueza gerada. É só isso que a gente quer, tá certo? Muito bem, aqui tem uma formulação, tá certo? E a consolidação do índice, né? Do índice médio, né? Inicialmente, nós não definimos peso algum, né? E essas discussões, elas já vêm acontecendo há algum tempo, né? E muitos de vocês participaram e até questionaram exatamente isso, né? Tá vendo? Então, nós, posteriormente, pensamos que seria realmente melhor definir pesos, né, para cada uma dessas variáveis. E aí usamos, quer dizer, como definir pesos, né? Quer dizer, para não ficar algo assim tão pessoal, nós elegemos na literatura o método, que é o método de auxílio multicritério à decisão, o método de análise hierárquica de processo, do SAT, né? Em que propõe, na verdade, julgamentos, né? Julgamentos em que você avalia a preferência de uma variável em relação à outra, tá certo? E aí você tem uma matriz, conforme nós mostramos ali inicialmente, né? E aí, quer dizer, esse julgamento, quem faz? O método diz que o julgamento deve ser feito por especialistas, né? Eu fiz esse julgamento, né? Mas o método também, ele define, vamos dizer assim, a necessidade de você calcular, vamos dizer assim, a consistência desses pesos que você identificou, né? E aí, quer dizer, nós calculamos, né, essa razão de consistência, que eu vou pedir até o Vitor que explique melhor para vocês, né? E já adianto que, chega aí, Vitor, por favor, já adianto que realmente o método, ele aceita até um erro de 10%, e nós calculamos e chegamos a um erro de 4%. Portanto, isso nos deu segurança, né, para que realmente pudesse apresentar isso, né, e tocar o projeto todo. Então, o Vitor é nosso bolsista, né, colaborador do projeto, e ele vai explicar para vocês como é que nós calculamos isso. Ele vai
questões de cálculos algébricos, vocês puderam ver as equações ali, então seria um pouco inviável da gente fazer isso tudo na mão, e a gente não tinha recurso suficiente para fazer a utilização de algum software, a instalação de algum aplicativo responsável por isso. Então nós utilizamos um recurso da linguagem de programação, utilizamos o Python, e o que foi feito é que nós apenas importamos a biblioteca NumPy, disponível da própria linguagem de programação, utilizamos o array para criar a matriz em base da matriz criada pelo próprio professor para auxiliar na tomada de decisão dele, inserimos as razões de consistência que ele obteve e calculamos o autovetor da matriz. A partir disso, nós retornamos para cá e inserimos o valor e encontramos a razão de consistência. Desse modo, nós conseguimos encontrar o peso que o professor disse anteriormente, de um erro de 4%, e o máximo tolerado pela metodologia seria de 10%. Então, que diz que o peso idealizado por ele estava bem quadrado, não estava pessoal, que seguia um bom desempenho metodológico. Perfeito, obrigado. Então, o Vitor mesmo e o Nicolas, que são dois bolsistas, eles usaram técnicas, enfim, mais modernas do que a minha manual e conseguimos calcular para os 92 municípios do Rio de Janeiro, né? E aí o Vitor volta para explicar como ele montou, na verdade, né, esses relatórios no Power BI. Por favor. Bom, é uma grande preocupação que a gente teve também durante a confecção do município do Rio de Janeiro. Então fica inviável a gente expor isso em tabelas ou alguma forma parecida de divulgação, porque é um volume de dados muito grande. Então o que nós pensamos seria usar a ferramenta do Power BI, que é um software feito para visualização de dados. E aqui, a partir disso, ele está disponível na web, no site do NUPERJ, que é vinculado ao ENF, então qualquer pessoa consegue acessar isso aqui. E o que ele faz, basicamente, é puxar toda a nossa base de dados que nós inserimos e está tudo alocado aqui. Então, nós conseguimos realizar alguns filtros, visualizar apenas, por exemplo, a mesorregião do meu desejo. Eu acho que aqui está sem internet. Você não pegou, não baixou lá, não? Sem internet? Agora foi. Então aqui eu consigo aplicar filtros na visualização que eu quero, eu consigo segmentar por ano. Aqui eu estou vendo a média dos valores para 2020. Esses aqui representam o INDEL, que o professor falou, para o estado do Rio de Janeiro. Eu consigo visualizar municípios em específico do Rio de Janeiro clicando no mapa, o que facilita também a visualização. O filtro de mesorregiões, eu consigo ver a média apenas dos valores voltados para a região norte fluminense, por exemplo. Eu consigo ver apenas os valores do norte em 2023. Então, a grande vantagem do Power BI para a utilização para a exposição desses valores é que a pessoa consegue ficar aqui brincando com os filtros, né? Vendo os valores unicamente ou vendo os valores por mesorregião, por ano, ela que escolhe o modo que ela quer filtrar. Aqui dentro da mesorregião, o professor vai falar posteriormente sobre os níveis de dinâmica. Eu consigo ver apenas os municípios que são de dinâmica regular no norte fluminense, no ano de 2023, o de alta de dinâmica moderada. Então a capacidade de filtros aqui é enorme, o que facilita muito a visualização de um terceiro querendo ver o dado produzido pelo professor. Perfeito, obrigado. Enfim, criando novos relatórios, né? Para auxiliar, vamos dizer assim, um melhor entendimento sobre o nosso índice. O que eu fiz? Eu peguei, então, desse mesmo sistema, né? Peguei a média do estado do Rio de Janeiro, onde a gente pode observar o seguinte: de 2000 a 2019, 19 a 23, né? Olha o que a gente pode observar na média do estado do Rio de Janeiro, né? Só para, eu não coloquei para vocês ainda, mas na régua de avaliação, a baixa dinâmica econômica se enquadra de 0 a 0,4. A dinâmica regular de 0,4, compreendido entre 0,4 e 0,6.
uma dinâmica moderada entre 0,6 e 0,8 e uma alta dinâmica a resultados superiores a 0,8. Então, observe que esse quadro, esse gráfico mostra a média do estado, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Então, podemos observar que antes da pandemia, 2019, 2020, né, o Rio de Janeiro já apresentava um resultado, enfim, moderado, né? Aqui, aliás, regular e moderado, e com a pandemia a gente observa uma queda, né? E depois uma recuperação muito leve, quer dizer, 2022, 2023 não consegue atingir o padrão ideal, que seria de alta dinâmica econômica. Então, o Rio de Janeiro não consegue atingir esse resultado de alta dinâmica econômica, essa que é a verdade, não é? E aí, eu fui observar as mesorregiões, a média das mesorregiões, né? A gente pode observar o seguinte, eu até marquei, quando a gente relaciona as mesorregiões, chama atenção a região litorânea e a região norte. A região norte negativamente e a região litorânea positivamente, né? E o que isso quer dizer? Aliás, se a gente olhar historicamente, no tempo, né, 2019 a 2023, vamos observar que 2022, depois da pandemia, a região já apresenta um resultado de alta dinâmica, né, e mantém essa alta dinâmica em 2023. Já a região norte mantém esse quadro muito parecido com a média do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, aquém do que seria coerente, vamos dizer assim, a mesorregião. Não sei se eu posso adiantar. Pode. Como é que vocês classificaram a região centro, por exemplo? O que é centro? Nós pegamos a região, a classificação do IBGE, né? Então, pegamos a região norte, a mesorregião norte, noroeste, a litorânea, essa aqui, a metropolitana, não é? E a região centro. Não é? É evidente que a região metropolitana é muito complicada. Tem 30 municípios, pega inclusive cada daqueles municípios lá da Serra. 22. São 30, segundo o IBGE. Não, 22. Não, nessa classificação são 30, quer dizer, porque ele pega Teresópolis, Petrópolis. São 22 municípios. Não, estou te falando, mas segundo o IBGE, essa metodologia, são 30 municípios. Quer dizer, eu também não concordo com isso, Tem não. município da região litorânea, por exemplo, que está dentro da região metropolitana. Entendeu? Tem Maricá está. Maricá é um problema. Mas esses municípios, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu abri esses municípios, quer ver? Olha, aqui, olha, por exemplo, a região metropolitana são 10, 11 municípios, né? São 10, 11. São esses daí. Tá vendo? São esses daqui. Segundo o IBGE, né? E aí o que acontece? Chama atenção realmente que 70% desses municípios apresentaram um padrão de alta dinâmica em 2023. Apresentaram esse padrão. Olha que eu estou usando os mesmos critérios, as mesmas variáveis para analisar todos os municípios. Tá certo? E aí, quer dizer, eu abri, vamos dizer assim, esses municípios, né? O índice para esses municípios. Pode observar que, olha, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu, Saquarema, Araruama, São Pedro de Aldeia, Armação e Rio das Ostras, são municípios que apresentam um índice acima de 8, portanto, com alta dinâmica econômica. Não é? Da região norte fluminense, observe que ao longo desse período, em nenhum momento, esses municípios apresentaram um índice de alta dinâmica econômica. Em nenhum momento. Ali apresenta uma dinâmica regular, né? E aí, então, quer dizer, eu fui buscar outras regiões, até para ter uma ideia melhor, né, do padrão de dinâmica econômica. Quando eu fui olhar a região sul fluminense, que eu também não conhecia, eu tomei um susto. Sinceramente. Mas é exatamente o que eu estava com você curionado. Muitas vezes a gente tem uma ideia, né, que ela não se materializa quando a gente vai aprofundar. As pessoas só passam na beira da estrada, não entra, né? Eu não conhecia. 36% dos municípios apresentaram uma alta dinâmica econômica, a região sul, né? Ali nós temos Piraí, Volta Redonda, Pinheiral, Resende, Angra dos Reis e
Coatis, né? Então, a gente vem desenvolvendo esforços para entender melhor isso, claro, né? A região noroeste é uma outra situação que também eu estranhei. A região noroeste fluminense, 4 municípios apresentaram um índice de alto padrão de dinâmica econômica em 2023. Né? E esses municípios são Italva, né? Foi somente em 2023, está vendo? Aliás, desculpa, isso aqui é a divisão dele, né? Bom Jesus, Porciúncula e Aperibé. Né? Nós vamos aprofundar um pouquinho isso para entender melhor. Eu fui obrigado a criar um quadro, né, para ver o porquê que isso acontece. Muita gente deve estar pensando, né? Como é que isso foi acontecer? Mas, primeiro, na situação da região litorânea, né, a gente começa a observar algumas questões interessantes. Por exemplo, o investimento público ele tem um peso alto realmente no nosso índice. Ele tem um peso alto, é evidente, quer dizer, alguns podem não concordar, né? Mas, segundo o método, o julgamento, ele tem consistência, né? Mas, de qualquer maneira, o investimento público, o que a gente espera do investimento público, na verdade, né? Que essas entradas sejam bem alocadas, naturalmente, né? Em infraestrutura, né? Em educação, saúde, não é isso mesmo? É o que a gente espera. E é um recurso com esse destino, né? E aí, quando a gente olha a região metropolitana, a gente vê que a participação do setor público, ela realmente é bem efetiva. Observe, aqui já é um pouco mais baixo, Casimiro e São Pedro, né? Mas daqui para cima, observe o seguinte, olha, tá vendo? 12, 13, 10, 25%. Lembra que eu falei para vocês do ponto de comparação de 20%? Né? Iguaba Grande tem um índice de 25% de investimento sobre as receitas correntes. Então, bastante forte, na verdade, né? E aí o que acontece? A gente observa que isso tem um reflexo positivo no comércio. Observe a participação do emprego no comércio, no emprego total. Está vendo? É realmente bastante potente, tá certo? E ainda descobri que, por exemplo, Saquarema tem uma participação importante na indústria também, e Rio das Ostras, que é de conhecimento de todo mundo, né? Rio das Ostras tem uma participação na atividade industrial muito forte, tá certo? Então, quer dizer, a gente vê reflexo disso, quer dizer, a tal externalidade, a apropriação da externalidade, a gente vê que isso acontece. E, na verdade, o resultado disso está aqui, olha, o Indel acima de 8. Tá perfeito? Tá certo? Quando a gente olha para a região norte fluminense, isso não se verifica. E aí o que acontece? Eu fiz um esforço para entender bem. O padrão de investimento na região norte fluminense é terrível. É terrível. É terrível. Ao longo dos anos, a gente observa que é muito fraco, realmente, muito frágil. Então, joga para baixo o Indel, né? Isso tem reflexo, naturalmente, aqui, ó, no próprio ICMS. Observe o ICMS, quer dizer, nós estamos falando aqui de valor adicionado, né? Valor adicionado. O valor adicionado é que implica, possibilita o cálculo do índice de participação, de ICMS, né? Então, quer dizer, se você tem uma padronização ruim, fraca, né, do valor adicionado, isso reflete aqui no ICMS, tá vendo? E a taxa de investimento, observa, desculpa, estou aqui no norte fluminense, né? Muito baixa, tá vendo? Muito baixa. O ICMS também muito baixo, tá certo? E aí você vai observar que o comércio, né? Você tem Campos, por exemplo, que tem um percentual muito importante de comércio, e São Francisco de Itabapoana. Campos não tem discussão, né? Nós já conversamos sobre isso outras vezes também. Campos, pela natureza da cidade, por mais que o comércio diminua, tenha problemas, etc., mas Campos é uma cidade que ela se beneficiou naturalmente, né, de toda a atividade socorroleira, e ela atraiu grandes instituições como universidade, justiça, etc. Então tem uma estrutura de cidade muito maior,
na verdade, né? E, portanto, a participação do comércio, ela é importante, né? Em São Francisco do Itabapoana, quer dizer, a participação é muito baixa no comércio, né? Mas tem um valor de ICMS mais importante, quer dizer, é a política de valor adicionado fiscal. Essa política de valor adicionado fiscal, apesar da informalidade bastante expressiva aqui. Tá? E aí a gente olha a região sul, olha o que acontece. O ICMS é bastante representativo, mas a gente pode olhar para aqui e ver a participação industrial, como ela é forte. Como ela é forte, né? Indústria, exatamente. E quase todos os municípios, né? Ou melhor, 30% dos municípios, né? Tá certo? E a região noroeste fluminense, que aqui aparecem Porciúncula e Talva, que tem uma participação importante e a Peribé, na indústria. Tá vendo? E observe que o ICMS, olha, também tem um percentual bastante legal, apesar do poder público ter uma participação muito pequena. Então você vê uma atividade econômica privada andando, independente do poder público. Essa que é a verdade. Diferente daqui. Aqui você tem um papel importante do poder público, até talvez pressionado pelo turismo, né? Porque o turismo vai exigir disso, desses municípios. Mas que, infelizmente, tem respostas aí. Né? Enfim, então esse foi o esforço que nós fizemos, né? Aqui eu separei, mas você já deu, acho que para todo mundo observar, que está separado, né? Mas já deu para observar bem. E aí eu ampliei ainda, trouxe mais algumas informações, por exemplo, Rio das Ostras. Rio das Ostras tem uma confusão ali que é preciso realmente entender melhor, né? Tem uma atividade industrial que é importante, né? Por conta de Macaé, mas o que acontece? A gente observa que o ICMS, né? Tá vendo? Ele sai de 11% para 5% em 2023. Né? É essa questão do valor adicionado. Né? Quer dizer, aí tem que aprofundar para ver por que isso acontece. Uma parte é petróleo, entendeu? Uma parte do valor adicionado é petróleo. Mas só que o que acontece? Ele mantém aqui, olha, mantém, por exemplo, uma participação importante, 10% da indústria, tá vendo? 10% do emprego na indústria. E o emprego no comércio tem uma participação bem interessante, 19%. Tá certo? Então é preciso aprofundar, olhar melhor isso aí. Né? Saquarema apresenta um indicador potente, está vendo? 0,9. Observe, olha, o investimento, está vendo? Ele evolui bem, né? E o ICMS evolui bem também. Então você tem em Saquarema, na verdade, uma participação interessante na indústria também, né? Apesar, o investimento também cresceu a partir de 21. Né? Então, quer dizer, tudo indica que Saquarema tem uma participação boa do governo, né? Vamos dizer assim, a absorção boa desses investimentos e um setor privado que avança também. Exatamente, tem uma receita de royalties bastante representativa. Mas é que está. Aqui tem algumas atividades, como, por exemplo, fabricação de celulose, produção de papel, metalurgia, fabricação de produtos de borracha, fabricação de produtos derivados, enfim, metal, enfim, tem uma atividade bem diversificada. Né? E o turismo, né? O comércio. Você vê que o comércio tem uma participação de 20%, supera Campos. O emprego no comércio, relativo, né? Emprego relativo no comércio, supera Campos. É bem interessante, né? Aí tem outros municípios, como Pinheiral, também, observe que tem uma trajetória interessante do investimento, né? O ICMS, apesar da queda, né? Mas se mantém ainda no nível satisfatório, razoável, né? Tá certo? O emprego no comércio, 15%, e a indústria, 20%, 22%. Piraí, né?
Observe bem, olha, a evolução do ICMS, né? É evidente que cai depois da pandemia, quer dizer, o que mostra também aí é isso, que a pandemia afetou bem, né? Quer dizer, os municípios buscam ainda, de alguma maneira, se reerguer, né? Você não tem ainda, em alguns municípios, um quadro como o de 2019, né? E o investimento, apesar de ser baixo, mas está em crescimento, né? O investimento público. Resende, né? Tem uma participação pequena também do investimento público. Tá vendo? Aqui também é outro exemplo de que você tem o setor privado que evolui e você tem um papel pequeno do poder público, né? Quando você compara, considerando que esse município alcançou um índice de dinâmica bastante representativo. E Volta Redonda, Porciúncula, quer dizer, aí tem uns municípios que precisam também ser melhor avaliados, né? Você vê que o papel do poder público é pequeno, tem um crescimento aqui em 2023, né? Mas você tem aqui um ICMS, né, que é mediano, né? Quer dizer, e você deve ter também muita informalidade, porque o comércio, o emprego no comércio, também tem uma participação boa, né? Italva, e aí a Peribé, são esses municípios que são apresentados, né? E aqui eu trago para vocês alguns dados mais disponíveis da região norte fluminense, né? Observe as contradições da região norte fluminense. Aqui eu tenho o valor adicionado em 2023, né? Dos 9 municípios da região norte fluminense. A gente pode observar que São João da Barra, por exemplo, quando a gente olha para a região norte fluminense, o que vem na nossa ideia? Não, Campos é a cidade mais rica. Não é o que todo mundo fala, né? Depende da análise que você está fazendo, né? Porque Campos é uma cidade grande, tem 500 mil habitantes. Né? Tem 3 mil. Mas tem uma população grande, Já São João da Barra tem 35 mil habitantes e tem 1 bilhão de receita. Então, quando você faz um cálculo per capita, São João da Barra é muito mais rico do que Campos. São João da Barra está com 50% do IPM de Campos. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? É uma diferença estúpida. Estúpido. São João da Barra tem muito mais dinheiro por habitante do que... Conceição de Macabu, alcançou esse índice, estranho isso. Isso é Conceição de Macabu, né? Eu vou mostrar depois esses dados de Conceição, para dar uma olhada. Então, veja só, São João da Barra, por esse cálculo, é a cidade mais rica, né? Depois Quissamã, Macaé e tal. Quando você vai olhar o Indel, né? Você vê que Conceição de Macabu tem o melhor Indel da região, apesar de não ter alcançado alta dinâmica, né? E São Francisco em segundo lugar, né? O que acontece com esses municípios? Aí que é interessante, né? Também fizemos um esforço para entender melhor isso. Primeiro que a informalidade é muito forte em São Francisco, né? Isso é muito claro. Quer dizer, São Francisco, você não tem PIB, você não tem emprego total, né? Você não tem isso, mas você tem dinheiro no banco. Quer dizer, São Francisco tem um crédito maior do que São João da Barra. Como pode ser isso? Não é? Dinheiro no mundo povo. Exatamente, exatamente. O comércio, se você pegar os dados do CAGED de hoje, São João da Barra não gerou emprego no comércio nesse trimestre. São Francisco gerou mais emprego do que São João da Barra. Quer dizer, são essas contradições, não é? Mas por quê? Você tem a informalidade que você falou, o trabalho, né? O cara tem lá a sua propriedade, tem a sua renda e ainda se cadastra nos benefícios sociais, essa que é a verdade. Então você tem um dinheiro movimentando na cidade, por isso que ele aparece aqui, né? Em Macabu, assim como São Fidélis, tem uma atividade pecuária muito forte. E eu fui observar, por exemplo, aqui, aqui está Conceição de Macabu, por exemplo, está vendo? Olha a variação do ICMS em Conceição de Macabu, né? Quer dizer, o tal valor adicionado. Eles conseguem registrar lá um valor adicionado importante para gerar ICMS, tá?
o investimento, ele é fraco, apesar de ter melhorado bastante em 2023, né? Saiu de 4 para 9, isso deu um impulso também. Quer dizer, 9% de investimento, a nossa análise é relativa. Quando você tem um conjunto de municípios que tem uma média de 2, 3, cara, tem 9, quer dizer, naturalmente tem um impacto no INDEL, tá vendo? E aqui você tem, olha, o comércio participa com 18% do emprego, né, o relativo, a agropecuária com 5%, né, a indústria com 4%, tá vendo? Então é por isso que você tem esse resultado melhor em Conceição de Macabu, apesar de não ter alcançado um alto padrão de dinâmica econômica, mas ele é melhor ainda do que os outros municípios, né? Aqui, como nós mostramos, Campos, etc., né? Então você vê que Campos está na mesma posição, basicamente, né? Em termos de valor adicionado e índice de dinâmica econômica. E aqui tem alguns dados, né, para a gente mostrar isso. Observe que quando a gente olha a área acolhida de 2011 a 2023, somente São Francisco apresenta crescimento. Só São Francisco. Isso é um exemplo de que realmente o trabalho existe lá, né? Aqui a gente tem o valor da produção, né? De novo, no valor da produção, só São Francisco, fora do Rio de Janeiro, que apresenta crescimento também. E efetivo do rebanho, né? Aí você observa o seguinte, olha, Macabu foi o município que registrou o maior crescimento de rebanho bovino, né? De 2021 a 2023. Observem bem que em 2021 tinha 24 mil cabeças, hoje tem 42 mil cabeças. Então tem um crescimento de 72%. Né? Quer dizer, é uma atividade econômica que não aparece no PIB, não aparece no valor adicionado, não aparece no emprego total. Não aparece. Vai aparecer onde? No banco, vai aparecer no comércio. Né? E Quissamã também tem um resultado bem interessante, né? E aqui a produção de leite, né? Que aparece também um dado interessante de Cardoso Moreira, que cresce bem a produção leiteira, e São Fidélis. Né? Então a atividade pecuária realmente tem essa característica, né, da informalidade e da geração de receita localmente. Observe aqui, tem um gráfico que mostra que, inclusive, é um dado interessante, Cardoso Moreira tem a maior produtividade leiteira em 2023. Rio de Janeiro, 1.148 litros. Vaca. Não, isso aqui é o Estado, né? Não, isso aqui é o Estado, é o Estado. Não é o Estado, é o Estado, a região, né? E aqui nós temos Cardoso Moreira, São Francisco, tá vendo? São Francisco e Cardoso Moreira lideram com a maior produtividade leiteira aqui na região norte fluminense, tá certo? Enfim, é um trabalho que não termina aqui, é preciso realmente avançar mais para entender melhor as peculiaridades destes municípios, né? Mas, de qualquer maneira, o sentimento é o seguinte, quando você avança bem, né, no conhecimento sobre a dinâmica do sistema econômico local, você está muito, vamos dizer assim, você está muito mais preparado para pensar políticas públicas. Quando você pensa, por exemplo, no índice de desenvolvimento da Firjan, me perdoe a Firjan, né, que até está parado no tempo, aquele índice, parece que morreu, mas quer dizer, não permite que você elabore políticas públicas. Eu acho que esse índice aqui, ele vai permitir isso. Quanto mais aprofundamento você fizer, mais conhecimento você tem sobre esses sistemas, né? E melhor você está preparado para formalizar essas políticas públicas. Bem, eu estou à disposição, então, dos senhores, né, para a gente avançar. Obrigado. Luiz Mário, foi um prazer. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos aí, sim. tá bom? Foi um prazer grande. Valeu. Pessoal, estou à disposição, então, dos senhores. Sim. Cadê o negócio? Hã? Quer vir aqui? Se apresenta aí, por favor. Se apresenta aí, por favor. Parei. Aí não, desliga o seu som, sua voz. Bom, boa tarde a todos. Só para tentar
explicar um pouco dessa situação, a questão da pecuária, de corte de leite, né, aqui no estado do Rio. O grande problema é o custo de produção, muito elevado, né? A terra é cara, os insumos são caros, consequentemente isso vai impactar muito na produção desses bens, desses produtos de origem animal, tanto a carne quanto o leite. Né? No passado você tinha aqui, na nossa região, um local chamado de matadouros. O matador aqui era muito mais viável, você produzia um animal, abater próximo do mercado consumidor. Hoje não, onde estão os grandes pecuaristas, onde está localizado o grande foco de produção de carne bovina e leite, inclusive, também. Longe daqui, longe do centro consumidor. Consequentemente, é muito mais barato você transportar carne resfriada, congelada, do que produzir um animal próximo do centro consumidor e transportar, abater esse animal, processar esse animal, além do impacto ambiental elevado. E aqui, esses estabelecimentos que abatem, processam essas carnes, causam grande impacto ambiental. Então, isso também interfere, lógico, na política, no perfil de produção de pecuária no estado do Rio de Janeiro. Assim como a produção de leite também. Porque essa produção geralmente está associada com os pequenos produtores, os pequenos cooperativas, que recebem esse leite, que também deve estar próximo da produção, para ser processado adequadamente, para que possa ser então processado e destinado ao consumo. Mais ou menos assim. Perfeito. Perfeito, Fábio, perfeito. É uma boas observações, realmente. A gente vem discutindo também, né, aqui na engenharia de produção, a questão da organização produtiva, né? As pequenas propriedades, pequenos produtores, pequenas propriedades, normalmente não têm poder competitivo, né? Não, quando você pensa em política pública, não dá para você pensar numa pequena propriedade, num pequeno produtor. É preciso pensar na organização produtiva. E aí tem alguns modelos que se discute isso aí, né? É o trabalho cooperativo, que não é a cooperativa tradicional, né? Tá certo? Isso é uma discussão bem interessante. Obrigado, valeu. Muito bem. Francis, eu também sou membro aqui do bolsista do projeto, né? Então não quero também monopolizar a palavra, mas é só também para estimular o debate, para a gente trazer mais questões, né? Uma das angústias que nós tivemos aqui para trazer essa apresentação hoje é que o INDEA, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que nos permite analisar hoje todos os municípios do estado do Rio, nós já temos essa capacidade de análise com o trabalho que foi feito, mas, ao mesmo tempo, uma ferramenta que é especialmente voltada para a análise do município em si. A gente não quer aqui estimular competitividade, concorrência entre municípios, porque cada um tem dinâmicas próprias, né? Sim. E cada um tem volumes de giro, de impostos, de arrecadações, de investimentos muito distintos. E aí, só reforçar isso que o Alcimar coloca, que quando, por exemplo, um município relativamente conhecido por ser menor, por ter um volume, uma expressão menor em termos de giro total do capital, quando ela aparece com um índice elevado, é para se analisar dentro dele, em cima do que gira nesse município e o que fica nesse município. Então, o desafio para um município desses é justamente aumentar esse fluxo, aumentar, como atrair mais renda, mais circulação para essa localidade. E quando a gente pega um outro município, por exemplo, pode ser Campos, Macaé, São João da Barra, que tem uma circulação enorme, de fato, por conta desses investimentos que aconteceram nas últimas décadas, o desafio é distinto, porque nesses municípios já tem uma circulação grande, mas o desafio é como ela fica no município, como se fixa, como se atrai cadeias produtivas para cá. Então, por isso que a ideia não é promover a concorrência entre os municípios, mas é cada município poder olhar para si e com dados que não são muito considerados, por exemplo, a movimentação bancária. Quando você tem um estoque de poupança interessante no município, é algo que se pode pensar em termos de promover investimentos nas cadeias produtivas locais também. É perfeito. Na política pública não dá para pensar isoladamente cada município. Não dá. Isso é um erro grave, né? Você tem que pensar em território. Território, na verdade, território relacional. Também não é o território físico, né? Conforme muita gente pensa. É o território relacional. Não é? Quer dizer, as parcerias firmadas entre esses municípios para lançar mão de recursos potenciais que estão disponíveis para, aí sim, buscar trilhar, né, vamos dizer assim, o caminho da competitividade regional, territorial. Sim, claro. Chega. Não, cheguei. Você apresenta para o pessoal aí, olha.
Boa tarde, me chamo Leia. Eu estou como coordenadora dos programas socioeconômicos do Porto Central. O Porto vai ser construído o Presidente Kennedy, né, da TPK, enfim. A conversa com o professor já é uma conversa antiga, porque a gente tem um programa de monitoramento socioeconômico que pega 6 municípios, incluindo São Francisco. E aí, quando ele fala isso, porque a gente já conversou algumas vezes, a minha preocupação é justamente essa, de entender São Francisco com a chegada do porto, porque São Francisco está entre 2 portos. Né? O Porto do Açul já está em operação e o Porto Central está em instalação. E aí eu pergunto para o senhor, já teve alguma conversa com o poder público de São Francisco? Por que eu falo isso? Fazendo meio que advogado do diabo. Eles têm um GT, que é o GT Portos. É um GT que foi criado para acompanhar grandes empreendimentos. Isso veio da prefeitura das secretarias. Se por acaso eles entenderem que esse índice, porque internamente a gente ainda usa os índices, né, que são do IBGE, FEJAM, enfim, porque a gente tem que prestar contas para o IBAMA desse monitoramento que a gente já faz há uns 10 anos. E aí, se a prefeitura faz uma modificação, pede uma modificação em relação a isso, a gente se vê, de certa forma, obrigado a atender. E, particularmente internamente, eu acho que os índices que o professor traz uma riqueza de você entender o município em si, porque quando a gente lida, eu que lido com esse programa de monitoramento, a gente entende o município muito comum, e é muito difícil achar dados de São Francisco como um todo. Então, a nossa análise não é tão aprofundada nesse sentido. Aí, por isso, eu pergunto se já tem alguma conversa com o poder público, porque a gente vai iniciar também as conversas com eles, e seria uma boa, digamos assim, um bom pontapé para a gente também internamente. Perfeito. Perfeito, obrigado, né? Realmente, foi no ano passado, retrasado, Zé Alves foi comigo. Nós fomos a São Francisco. 2023, 23, muito tempo. Exatamente. Já mudou a gestão, exatamente. E apresentamos essa nossa metodologia, né, esse nosso trabalho. Mas é preciso, na verdade, exercitar mais isso. Por exemplo, nós estamos fazendo isso aqui hoje, né? Faz parte da estratégia de exercitar a discussão e mostrar realmente o que nós estamos fazendo, entendeu? Porque, na verdade, a gente sabe das dificuldades, aqui, especialmente na nossa região, né? O poder público está muito preocupado, naturalmente, tem que ficar preocupado com questões políticas, tal, a gestão, né? Mas a gente precisa chamar a atenção cada vez mais da importância do conhecimento, porque sem o conhecimento, dificilmente a gente consegue avançar. Olha que eu falei anteriormente, né? Não como uma crítica, mas para chamar a atenção, né, das lideranças. Nós somos produtores de petróleo, Leonardo não gosta disso, mas nós somos produtores de petróleo, né, desde o início da década passada, não é isso mesmo? Descobrimos o primeiro poço de petróleo aí na década de 70, campo de petróleo, década de 70. Tá? Geramos riqueza aqui, etc, etc. Assim como o Porto, assim como a universidade está aqui há 31 anos. Né? Quando a gente começa a olhar tudo isso, né, e observar o que está em torno, a gente fica triste. É preciso exercitar, discutir mais isso e sensibilizar os gestores, a políticos, de que realmente o conhecimento é fundamental. Se a gente não considerar isso, assim como eu considero que a política também é importante. Agora, se a gente não considerar o conhecimento, dificilmente a gente vai conseguir dar passos mais avançados, né? O que me preocupa, eu vou tentar falar alto, é justamente isso que o senhor mostrou, que em outros municípios que têm portos, grandes empreendimentos, você não consegue ver isso na prática. A gente está instalando ainda. Sim, exatamente. Dá tempo de fazer. Exatamente, Por isso que quer dizer, eu acho que tem que ter essa preocupação realmente. É mais um projeto, não é? E é preciso aprender a conquistar. Não é só o gestor público, eu falo da gestão empresarial. Sim, também. Entender que esse conhecimento também é importante. Por isso que é a briga interna de tentar juntar as duas gestões e a gente se provocar para isso. Perfeito, obrigado. Mas é isso mesmo, Por favor. Meu nobre. Vou ficar perto de você aqui para ouvir bem. Primeiro, parabenizar o índice, mas eu queria, essa semana eu fui me preparar para uma apresentação e apareceu para mim, como eu não sou economista, um índice chamado Índice de Participação no Mercado de Trabalho. Então, muitas vezes a gente olha para o índice de desemprego, vê que ele está caindo,
mas quando a gente olha para o índice de participação no mercado de trabalho, muitas pessoas desistindo de participar, de procurar emprego. A gente acha que a gente está, de fato, com uma economia muito ativa, porque está com índice baixo, mas, na verdade, muitas pessoas desistiram de buscar o emprego. Elas participam um pouco do mercado de trabalho. Quando eu olhei o índice que você apresentou, se eu entendi, quando eu pego a participação relativa do comércio no mercado de trabalho, então, se eu tenho, imaginando aqui, um universo de 100 habitantes, onde 10 participam do mundo do trabalho e 90 estão fora. E eu tenho 2 pessoas no comércio. Em tese, se eu entendi, 20% dos trabalhadores estão relativamente no comércio. Se eu tenho um município que eu tenho também 100 pessoas, mas 20 pessoas estão trabalhando, e eu tenho 4 pessoas no comércio, também ele vai ter 20% no comércio. A minha pergunta é, me parece que esse município que tem 20 pessoas no mercado de trabalho, diferente do outro que tem 10, me parece que deve ter uma dinâmica econômica melhor. Mas do ponto de vista de alguns indicadores que eu vi que compõem o índice, eles estariam similares. A minha questão é se de alguma maneira a visão de quantas pessoas que poderiam estar no mundo do trabalho, ativamente trabalhando, estão hoje fora do mundo do trabalho, se isso não impacta no índice do INDEL, ou seria importante considerar, porque para mim, um município que é dinâmico economicamente, ele emprega mais relativamente às pessoas que têm a idade economicamente ativa, que podem participar. Quer dizer, o índice de emprego seria muito importante, mas relativamente pelos indicadores, não me parece que ele faz essa diferença. Isso tem alguma... Isso foi considerado, foi pensado, ou o que eu estou trazendo aqui é um elemento que não se deve considerar? Então é só essa dúvida, porque eu fui deparado, especialmente porque nós estamos vendo hoje os jovens, e os jovens mais pobres estão desistindo do mundo do trabalho. E esse é um grande desafio que nós temos. Perfeito, perfeito, Jefferson. Obrigado. Realmente é bem complexo isso, né? Porque, Jefferson, primeiro, nós temos uma grande dificuldade com indicadores no Brasil. É sério, é coisa muito séria mesmo, viu? Imagine a nível de município. Se no país, nos estados, a gente tem essa dificuldade, a nível de município é altamente complexo. Então você tem que fazer um exercício muito grande para ter algum dado e fazer algum tipo de análise. Entendeu? E o que você falou é verdade, isso está acontecendo no país hoje, né? E por que isso acontece? Tem diversos fatores, né? Tem uma metodologia. O cara está desempregado quando ele está procurando emprego, por exemplo, né? Mas muita gente desistiu de procurar emprego. Desistiu por quê? Porque os salários são baixos, né? As condições de trabalho não são boas, sei lá. O cara ganha muito mais fazendo bico, milhões de situações. Tá certo? Então, não, quer dizer, eu diria que não dá para considerar isso por conta dessa questão, entendeu? Nesse índice, né? Por outro lado, a gente precisa considerar também por que a gente trabalha com essa visão relativa, né? Porque os municípios são muito diferentes também, né? São muito diferentes, na verdade, né? E você precisa, de alguma maneira, ter a preocupação de avaliar, né, de forma relativa. Por exemplo, o comércio, eu pego o comércio, por exemplo, e a metodologia que está disponível para mim, que é aquela, quer dizer, aquele quantitativo de pessoas que está empregado naquela empresa, naquela localidade. Eu até considero o emprego no comércio, acho mais viável, que o emprego total, né, aí ele distorce, na verdade. Você vê, São João da Barra tem 20 mil empregos, né? As empresas podem ter endereços lá, mas esses trabalhadores não gastam dinheiro lá. Tá vendo? Você anda na estrada aí, você vê uma movimentação maluca diariamente, né? Então, o comércio, eu diria que ele responde melhor isso, sem levar naturalmente em consideração essa questão que você colocou, que aí no índice seria impossível a gente colocar, né? Eu acho que ele responde melhor. Ele responde melhor porque quem está trabalhando no comércio de uma determinada cidade, naturalmente são as pessoas que moram ali.
Não tem como o cara trabalhar no comércio de João da Barra e morar em Macaé, morar em Campos. No Pôr do Açu tem, agora no comércio não, entendeu? Então ele vai responder melhor. Agora, evidente que o que você coloca, essa preocupação, ela é verdadeira, mas é questão de métodos e também questão de decisão do próprio indivíduo, de não querer procurar emprego, né? Porque ele mora naquela cidade, mas ele não tem interesse em trabalhar, por exemplo, tem baixa escolaridade, não quer trabalhar na construção civil, porque é desgastante, ganha muito pouco, ele vai, de repente, capinar, fazer outra atividade que é muito melhor para ele. E ele não é captado, né, naturalmente, na metodologia. Não sei se eu te respondi. Hã? Ah, sim, é outra questão, vulnerabilidade, é outra questão também. Você vê, São Francisco tem uma vulnerabilidade muito alta, mas se o cara é informal, não é? Ele não tem renda declarada e ele pode se cadastrar num benefício social, ele vai se cadastrar. Então, separar essas coisas num índice é muito complicado, é difícil, viu? Então você tenta captar, de alguma maneira, a informalidade, né? Capta, também você não está afirmando, não está calculando a informalidade. Você capta sinais da informalidade. Quando você tem, por exemplo, muito dinheiro no banco, e o emprego não existe, não é mesmo? Então, quer dizer, de onde está sendo esse dinheiro? Você não está medindo, são sinais. Tá? Agora, é evidente, as metodologias são muito complicadas, né? E geram essas dificuldades todas. Mas é verdade, o que você coloca, essa preocupação é verdadeira. A minha preocupação é isso, é a gente olhar o relativo somente para o formal. Sim. E não perceber Sim. que muitas pessoas daquele município Sim. não estão incluídas nesse Sim. processo. Perfeito. Então os valores relativos ficam muito grandes, mas se você comparar com a população economicamente ativa, eles se reduzem muito. Então, de alguma maneira, esse índice de participação deve influenciar Sim. na dinâmica. Porque, por exemplo, Sim. quando eu olho um município, um exemplo aqui, como Macaé, eu olho um município, talvez, vou pegar Conceição, que aparece num destaque, naturalmente no senso comum, e aí por isso é importante os indicadores, ele gera alguns questionamentos, né? Talvez possa ser esse ajuste dos pesos, né? Ou talvez considerar algumas outras que pode ser que não estejam. Perfeito. Mas o que só isso, é só uma impressão. Mas sabe o que acontece com o Macaé? Também é a questão da fuga de recursos, né? Quer dizer, na verdade, Macaé tem uma receita corrente maior do que de Campos. Maior do que de Campos, né? Macaé é a base das empresas de petróleo. O que a gente está discutindo é exatamente isso. Você gera uma riqueza, mas essa riqueza ela não é fixada na proporção que você espera. Entendeu? Estão fora, os trabalhadores estão fora, entendeu? Aí o comércio acaba ficando enfraquecido, ficando comparável a uma cidade menor, por exemplo. Entendeu? É a questão da fuga. É isso que a gente está tentando... Sai de Macaé. Sai. São João da Barra. Você vê São João da Barra, olha que coisa incrível, São João da Barra aqui, olha. Ah, não está aqui, está lá no... Está em outro lugar, não está aqui. Mas o emprego em São João da Barra no comércio é pequeníssimo. É pequeníssimo. Mas, poxa, como? 23 mil empregos, né? Porque, na verdade, você tem uma fuga muito grande. Esse emprego total, ele não é compatível com a atividade que é desenvolvida no contexto interno, né? Mas se você pergunta, quantas pessoas em idade economicamente ativa de São João da Barra estão trabalhando? Quer dizer, empregos lá. Empregos lá é da indústria. Sim. Muita gente de Campos trabalha lá. Aham. A pergunta é do universo de pessoas economicamente ativas, quantas dessas pessoas estão trabalhando efetivamente? Isso, de alguma maneira, mostra. Você não tem dados, você não tem dados, essa que é a verdade, essa que é a questão dos dados. O dado que você tem sobre o emprego é do CAGED, é do Ministério do Trabalho. Legal. Entender o que o Jefferson coloca, né? Tenho a impressão que o índice não permite comparar as regiões
compara a região consigo mesmo. Então, por exemplo, o caso que coloca Jefferson, tem um município com 100 pessoas, Ah, 10 empregadas, 2 no comércio, 20% dos empregados. Tem um outro com 100, com uma população de 100, 20 empregados, 4 no comércio. Evidentemente, tem um mais eficiente que o outro, emprega mais. ah, Mas para efeitos de comparação, se o primeiro cresce de 10 para 20 e de 2 para 4, cresceu 100%. Então, a dinâmica é de 100% aí. Compara ele consigo mesmo. Mas se o segundo não cresceu, não conseguiu captar, não tem dinamismo. Então não compara um com o outro. Compara ele consigo mesmo. Me parece eu sei. que por aí teria que ter explicação. Mas na verdade você não pode comparar em termo absoluto também. Quer dizer, você não, entendeu? Você não pode, no caso do PIB, do valor adicional per capita, por exemplo. Se você comparar em termos absolutos, você não pode. Campos tem, sei lá, 10 vezes mais que Cristiano da Barra. Então o que você faz? Você calcula per capita, né? Tem uma população bem menor, quer dizer, enfim, é complicado isso. Você... Sim, sim. Acho que só para contribuir com a fala dele, sobre o Porto do Açul, a gente tem acompanhado, a gente já teve programa de monitoramento, participação de indicadores gerais dos municípios, monitorado o campo de São João. A gente já não tem mais, mas a gente investiu em algumas consultorias que continuavam apresentando para mim os dados, e acho que contribuindo com a sua fala, eu sinto muito falta dentro, talvez, da proposta, apresentar esses dados comparativos para a gente poder ter uma base, pelo menos no momento, um padrão, e recomendações, assim, né? Acho que logo no início da sua fala você veio trazendo os pontos de vulnerabilidade, os pontos de contribuição, mas a gente fazendo esse comparativo e trazendo as recomendações, acho que talvez a gente consiga caminhar mais. Sim, claro. Até por um ponto pensando no poder público, pensando no privado também, para que a gente possa evoluir cada vez mais e contribuir. Gosto muito quando a academia se coloca junto com o público, com o privado, porque a gente consegue construir junto. Né? O privado sozinho não tem como construir, assim como a academia também não. Então, quando a gente se coloca, né, os três à disposição, seja de políticas públicas, seja de investimento privado, social privado, e é importantíssimo o papel da academia trazer essas recomendações, porque vocês têm os dados, né? Vocês estão aí monitorando o tempo todo. Sim. Então, quando vocês conseguem trazer uma recomendação para a gente, automaticamente a gente repensa muitas ações e a gente pode contribuir cada vez Sim, mais, claro. seja com a HH, seja com investimento direto, mas é uma contemplação que junta os três eixos ali, né, aquele tripé, para que a gente possa chegar num ganha-ganha para todo mundo. Perfeito, perfeito. Eu acho que a ideia é exatamente essa, avançar na discussão, porque na verdade a gente não tinha nada, essa que é a verdade, né? Se você pegar o índice da Firjan, eles apresentam um monte de indicadores para você, não diz muita coisa. Se você pegar qualquer indicador, qualquer base aí, né? Ele disponibiliza um monte de números, tá certo? E se me permite, assim, a ONU também tem um acompanhamento de alguns indicadores, talvez vale fazer o link. Sim. A gente monitora muito a evolução dos municípios, do estado, contado pelo Atlas, Sim. mas também pelos indicadores da ONU de desenvolvimento. Sim. Então, talvez vale fazer o link para poder ver essa evolução Sim. também, porque pode se contrapor bastante em alguns pontos e vocês trazem outras minúcias que eles não conseguem trazer. Então, quando a gente vê ali São João da Barra bem acima, né, dos Sim. outros, isso não é visto nem no Atlas, nem em outros indicadores. Então, é bacana de trazer porque é uma visão diferente do todo. Perfeito. É uma visão que às vezes pega essas minúcias que não são vistas, né, Perfeito. por indicadores que monitoram governos, que monitoram estados. Aham. A ideia é essa, a ideia é A vulnerabilidade social de São João da Barra é alta. É, exatamente. 70% do povo lá É, tem quantidade única. exatamente. Que eu tive, a gente tem 36 mil habitantes e 30. 21 mil eram contemplados. Com benefícios sociais? Exatamente. 70% registrado. Agora, o professor apontou aqui, que eu acho que pode ser um elemento para explorar mais esse indicador, Aham. não fazer essas comparações de um município com o outro, mas você fazer com o histórico que você tem. Também se pode você ser. está se tornando um município mais dinâmico Também. ou menos dinâmico. Então você compara 2020 com 2021 Sim, com sim. 2022. Uma série histórica. E ao comparar com o outro, eu acho que aí traz algumas dificuldades pelas particularidades.
mas explorar essa questão que foi apontada de um olhar para si mesmo historicamente. Sim. A minha economia está mais dinâmica ou menos dinâmica? Está se aquecendo mais Sim. ou está desaquecendo? Talvez isso, a partir desses indicadores, Sim. pode ser... Sim, eu acho que a ideia também é essa, é medir também a evolução no tempo, né? Você medir a evolução no tempo, essa é a ideia. Mas é aquele negócio, a gente não tinha nada, eu insisto, né? Quer dizer, desenvolvemos esse trabalho, ele não está concluído, naturalmente, ele tenta captar algumas questões que a gente desconhece, essa que é a verdade, quer dizer, como eu mesmo desconhecia essa questão do sul fluminense, até do noroeste fluminense. Aliás, quando você pega São Francisco, qual é a visão que se tem sobre São Francisco? Que é a cidade mais pobre do Rio de Janeiro, mais miserável. Só que São Francisco tem a melhor atividade agrícola do estado do Rio de Janeiro. São Francisco tem uma produtividade leiteira importante no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Quer dizer, isso não é captado em nenhum estudo. E acho que assim, nos próximos anos o agronegócio tem muito para crescer na região. Sim. Tanto com as ações que a gente já vem fazendo pelo Porto, quanto os proprietários rurais aqui da região, que têm também se colocado à disposição, muito com a Tec Incubadora, buscando inovação para poder trazer a soja, por exemplo, que chegou Sim, aqui por agora. perfeito. Já está conseguindo exportar de Macaé e de Campos. Então acho que a gente está ali em 23, mas se botar ali em 25 já tem um salto absurdo. Sim, pode ser que tenha melhorado, é verdade. Mas a ideia é essa, a ideia é discutir isso realmente, né? Trazer mais visões, né, naturalmente, para ir melhorando e aprimorando, né? Oi? Então, bem, mas e aí, Ivan? Ranulfo Vidigal. Oh. Sim, eu lembro. É verdade. Tá certo? Pessoal, então eu quero agradecer a todos vocês, obrigado pelas contribuições. Você é do Porto do Açu, né? Ótimo, valeu, obrigado a todos vocês. Fica para uma próxima oportunidade.